Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar da terceira idade de uma forma que você nunca ouviu antes. Terceira idade, envelhecimento, tá? Esse assunto não é só para aqueles que têm pais velhos ou tal. Todo mundo vai envelhecer um dia. Vale a pena a gente pensar sobre isso, não só para saber como conduzir nossa vida às vezes, mas também para saber como conduzir o fim da vida de um parente, de alguma pessoa, que é uma coisa que vai acontecer sem sombra de dúvidas e envolve uma série de questões que devem ser pensadas nesse momento. Eu sou Leonardo Schneider, eu sou mestre, sou doutor em saúde coletiva e esse assunto é importantíssimo aí para a nossa sociedade, uma sociedade hoje que nega muitas vezes o envelhecimento. Nega não só o envelhecimento, como nega também o problema da morte. O envelhecer e morrer, que faz parte da vida. Nega como, Léo? Nega a título, em ambientes de saúde, nega muito, porque na hora da decisão clínica, o que vai se fazer, se vai postergar alguma coisa, como vai conduzir, acaba que os familiares não sentam, não conseguem sentar, não conseguem conversar, não conseguem lidar com essa situação. E por isso que eu vou fazer um desenho aqui para vocês, uma analogia aí para vocês, para ver se vocês conseguem esclarecer sua cabeça, tirar o peso das suas costas e conseguir pensar de uma maneira melhor sobre o assunto, um pouco mais esclarecida, para sentar, organizar e conseguir viver também esse momento que faz parte da vida. Tá dentro da vida, faz parte da vida e que a gente deve pensar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, para começar esse assunto, se você gostou do negócio, compartilhe o material, que vai me ajudar muito a continuar fazendo esses materiais para vocês. E vamos para a conversa. É breve, é simples, é pontual e eu vou falar para vocês uma analogia básica para a gente pensar sobre o envelhecimento, que eu ajudo aí com meus pacientes, com o pessoal do consultório, para pensar quando existe esse conflito. Uma analogia básica é assim, ó. Vamos pensar o envelhecimento mais ou menos como as crianças, um bebê, ele se desenvolve, ele vai desenvolvendo capacidades motoras e vai desenvolvendo capacidades cognitivas lá no primeiro ano de idade, desenvolvendo, engatinhando, depois ele fica sentado, depois quando ele fica sentado ele começa a pegar e comer, a deglutir, uma coisa mais, e mais lá pra frente, e em um aninho ele vai começar a ficar de pé, ele vai começar a balbuciar algumas coisas, algumas palavras, e isso no envelhecimento ocorre mais ou menos nos tempos parecidos com... É o contrário, o desenvolvimento é o contrário do que acontece com uma criança, se for seguindo as leis naturais, sem tantas intervenções. Isso quer dizer o quê? Se você quer se programar, quer dizer que você precisa se programar para os seus... para a passagem dos idosos e tudo mais, você precisa se programar como família, pensando que aquilo vai haver a demanda de cuidado como se fosse de uma criança, em relação ao tempo, eu digo. Por exemplo, se a gente for fazer um tempo contrário, olha lá, o idoso, a partir do momento que ele começa a não conseguir se locomover, então ele vai começar a ter demandas as mesmas de uma criança de 1 ano, por exemplo. Você consegue deixar uma criança de 1 ano sozinha, sem cuidador, sem cuidado, sem alguém para cuidar, um filho? Não, não consegue. Um idoso que já perde a capacidade de locomoção também não consegue. Você vai ter que ajudar ele a preparar, embora ele talvez ainda consiga comer, ele vai ter dificuldade de locomoção em casa, ele pode ter chance de queda, e cada queda é muito importante, e por isso a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente vai fazendo o caminho contrário. Você veja lá, uma criança por volta lá dos seus 1 ano e meio, 2 anos, ela cai muito ainda. O idoso também, quando está por volta de 1 ano e meio, 2 anos, para a morte, contando ao contrário, ele também pode ter essas chances de queda. E dependendo do grau da queda, pode ser uma coisa muito determinante. Se ele fizer uma fratura, então ele vai adoecer muito mais rápido, porque ele vai ficar acamado, vai perder rapidamente habilidades motoras e junto com isso o cognitivo, pois o cognitivo e o motor não estão separados geralmente, ou seja, você não consegue com que a pessoa, alguns casos acontecem, mas geralmente a pessoa vai ficando com a mobilidade dificultada e por isso o sangue não chega no cérebro, não circula como um todo, porque as pernas são parte do nosso coração, do nosso retorno venoso, do nosso metabolismo, está no movimento da locomoção e das pernas. E ele começa a ficar com mais demência, com mais depressão, com tudo isso que envolve. Esse processo, por que eu falo desse processo? Porque a família, sabendo disso,
Você consegue olhar para o tempo e falar, opa, peraí, se é meu familiar já está começando a perder a locomoção, eu tenho que me estruturar como família, porque vai ter um filho aí. Um filho que seria o filho de demanda de custos, de organização. Lá para frente vai acontecer tudo ao contrário. Daqui a pouco ele vai precisar de fralda, daqui a pouco ele vai precisar ajuda para tudo, para levantar, para tomar banho, para não sei o que, até o finalzinho, e vai levar no finalzinho, praticamente você vai ter que fazer tudo por ele lá no último mês de vida. O que consegue fazer com que traga essa relação, que facilite essa relação? A pessoa vai pensar, eu preciso de fisioterapia, preciso de intervenções, claro, conhecimento é sempre interessante, é muito bom que tenha um auxílio de um profissional por certo momento e tal, qualquer profissional para ajudá-lo, mas a questão que a gente sabe muito bem, tanto para o desenvolvimento infantil quanto a manutenção da capacidade motora, cognitiva da terceira idade, o do ser humano como um todo é a motivação, ou seja, o que motiva aquele ser humano a estar ali. E a coisa mais importante para a motivação, e por isso eu trago essa conversa para vocês, é que vocês consigam ou tentem curtir esse processo. E como é que você vai conseguir curtir um processo tão difícil, de demanda? Primeiro, se programando, colocando na sua agenda que vai ter aquela necessidade. E se você negar essa necessidade, será pior. Porque não haverá momentos de conforto entre a pessoa, o cuidador, e o indivíduo de conforto, porque a pessoa está sobrecarregada, está cansada demais e não consegue viver aquele momento de prazer de estar junto e de prazer de cuidar daquele ser que ele vai gradualmente regredir. Ele gradualmente vai se infantilizar em certos momentos, ele vai perder certas áreas associadas ao controle das suas vontades, das suas motivações, do pensamento no longo prazo, porque já não existirá um longo prazo. Então ele acaba querendo como uma criança, querendo coisas momentâneas, às vezes tendo oscilações de humor descontroladas, porque ele já tem áreas do cérebro que já definharam o córtex pré-frontal, e ele começa só a manter as áreas mais reptilianas, as áreas mais da respiração, etc e tal. Então as coisas que mais do domínio cognitivo, desenvolvimento, ele vai regredir. E você vai ter que ter paciência para ajudá-lo, você vai ter que ter carinho para estar junto. E para ter carinho e ter paciência, você tem que se organizar, porque ninguém consegue realmente ter motivação, carinho e paciência só na força de vontade. Eu vou conseguir. E o que acontece? O que acontece com o cuidador muito? Fica com dor nas costas, fica destruído, briga às vezes com a família, porque ele se sobrecarrega, etc e tal, ele quer ajuda. Então a família tem que entender que esse processo, ele tem um fim. Se for naturalmente conduzido, ele tem um fim, e esse fim envolve lá a morte. E essa morte é um processo que vai acontecer, então você olhar no tempo é muito interessante. Por isso que essa dica geral que eu digo para vocês, observe o conjunto motor, e aí você consegue ver, pensar como é que são as crianças, você faz o caminho contrário, você vai ter uma ideia até onde vai aquela pessoa naturalmente. Procure reconhecer ali os desejos e a habilidade do corpo de se baixar. Às vezes muitas coisas, ele vai baixando a frequência das coisas, vai ficando mais calmo, vai comendo menos, e aí vai ter menos energia, e essa energia vai ficar mais contida para as coisas respiratórias e tal. Mas ele sente ainda muito como uma criança, ele sente muito o afeto, ele sente muito o toque, estar junto. Então, se você conseguir se programar para isso, como família, vai ajudar muito, tá bom? Gostou do material? Compartilha. Esse material é feito para todo aquele que quer ter um pouco mais de saúde nos períodos da sua vida, e esse é um grande período aí para o pessoal lá dos seus 50 anos, que vão ter que cuidar dos seus pais, 50, 60 anos, na fase final da vida, e é demanda física, tá certo? Bom, uma última dica: se você fortalecer essa pessoa com exercícios, com treinos de força antes ali daquele período, os 3, 4 anos, ela vai mais adiante, tá bom? Então fortaleça aí seus idosos, seus velhinhos, seus velhos e tudo mais, e tente manter uma saúde para ter carinho. Até mais.